Hora de falar do Cruzeiro, e se vamos falar do Cruzeirão, tem que falar de Betfair, é a parceira oficial de apostas do Cruzeiro. Tá esperando o quê pra se juntar ao time da Betfair? Vem pro jogo, vem com a Betfair, time que tem Rivaldo e Ronaldo, só falta você, mas pra maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, termos e condições se aplicam. Betfair é a parceira oficial de apostas do Cruzeiro. Quem tem os detalhes do Cruzeiro é o Emerson Pansieri, que trouxe em manchete que o Cruzeirão vai ao mercado para trazer lateral direito. Quais os nomes na pauta? Quem o Cruzeiro vai buscar para competir com o William, para ser reserva do William na próxima temporada? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Pansieri. Um abraço para você também, Thiago. Um abraço pro Simões, pra Nath, todo mundo que acompanha aqui o Rádio Esportes da Itatiaia. Eu falo em nome de Betfair. Betfair é time grande, tá? Nos maiores campeonatos do mundo, você também pode jogar num time grande como o da Betfair. Deixa eu trazer essa informação, Thiago, porque o Cruzeiro realmente quer lateral pela direita, e até conversando com quem cuida hoje do departamento de futebol do Cruzeiro, há um entendimento que é uma posição hoje carente no clube. Tem o William, que é um jogador titular, jogador inclusive bola de prata aí do Campeonato Brasileiro, enfim, é um atleta de referência, chegou à seleção brasileira esse ano, jogador que tem aí números importantes no Cruzeiro, que depois também eu vou trazer, números de atleta que mais dos atletas que mais atuaram durante a temporada, e eu vou falar do William daqui a pouco, tá aí no top 5, mas o que acontece? O Cruzeiro entende que o time precisa de um substituto, de um jogador também para a posição, de um atleta que quando precisar segurar o William, dar uma poupada que ele possa atuar. Foram 60 jogos, Thiago, do William. É muita coisa. E o mais impressionante é que o William, né, vem de temporadas assim, dessa maneira, como foi a temporada passada e agora, e é quase um milagre, né? Quem passou o que ele passou, de cirurgias no joelho, quem passou o que ele passou de departamento médico, conseguir atuar em alto nível, atuando bem e se dedicando como ele dedica. William, todo dia, joelhinho no chão, e agradecer Papai do Céu, viu? A sua recuperação, a sua atuação é um milagre da medicina, primeiramente, né? O Departamento de Saúde do Cruzeiro que o coloca em condição, mas também lá de cima, porque, vou te falar, quem viu o que o William passou na Alemanha não imaginava que ele iria ter esse desempenho físico, principalmente, tão bom como teve no Cruzeiro, Pansi. Exatamente. E por conta desse movimento, Thiago, do Cruzeiro no mercado à procura de reforços, nomes são levados ao clube toda hora. Então, nomes do futebol sul-americano, nomes do futebol brasileiro, até recentemente falaram do nome do Mike, que foi do Cruzeiro, né? O Mike que tá no Palmeiras atualmente, será que poderia voltar? É que lá no Palmeiras ele reveza com o Marcos Rocha, né? Ele não é titular absoluto. Né? E o Giai, né? Que chegou o Giai, agora o argentino. Exatamente. Então, o que dá para dizer em relação a esses nomes que ainda não tem contratação feita para a posição, o Cruzeiro ainda não fez essa contratação para o setor, mas o Cruzeiro quer jogador para esse setor. Então, o Mike está sendo contratado. Que eu saiba, ainda não tem nada disso, não teve nenhuma sinalização por esse caminho. É um jogador que tem um lastro no Cruzeiro, é cria da Toca, foi feliz no Cruzeiro, foi campeão. E na época, me recordo de entrevistar o Mike, Thiago, você também estava também fazendo o Cruzeiro nessa época, fazendo as folgas e tudo mais, fazendo jogos também. Me recordo daquele jogo que você fez em Salvador, estávamos juntos, né, naquela cobertura do Cruzeiro, em 2013, o Mike revezava com o Ceará. Saiu do Cruzeiro naquela época numa troca com o Palmeiras. Na época veio o Robinho pra cá, foi o Mike pra lá, enfim. Eu vi uma notícia ainda há pouco aqui, até vou dar o crédito, acho que foi no Instagram. Eu quero que você possa atualizar pra mim. É verdade que pode vir um pacote do Palmeiras, incluindo o Mike, já que você falou, eu me lembrei disso, pra levar o Matheus Pereira? Palmeiras ofereceu uns 4 ou 5 jogadores, entre eles o Mike, para levar o MP10? Especularam isso, né? Especularam isso. Mas é muito cedo para dizer que seria tudo isso, entendeu? O Palmeiras tem uma galera lá que dá. Tem uma galera. Tem Zé Rafael, tem Mike, tem uma turma que não deve ficar. Rony. Mas seria cedo dizer uma situação dessa. Vou perguntar para você, vou te perguntar, Simões e Nath. Numa boa, não sei se eu tô delirando. Se vier Mike, Zé Rafael e Rony,
Não nem dos outros dois, que disseram que eram 5. 5. Eu troco, de 5, sabe o quê? Você troca? 96, Paulo, né? São Paulo e Cruzeiro. Cruzeiro mandou Belete e Serginho pro São Paulo, recebeu o Vitor, lateral direito, o Gilmar, zagueiro, o Palinha, que já estava aqui, o Ailton, atacante, e Donizete Oliveira, volante. Foi. Trazendo pros dias atuais, você faria essa troca? Essa que foi feita lá atrás? Não, caramba. Atual, né? De lá atrás claro, é feita, claro. Oh, meu Deus do céu. Não, o que eu tô querendo dizer é que a lá de trás deu muito certo, né? Você faria agora o MP10 com... Por quem? Mike, Zé Rafael e Rony? Na hora. Tô nessa, hein? Ô, Nath, e aí, Nath? Você sabe que na hora que vocês começaram a falar, eu fiquei meio em dúvida, mas aí depois eu fui pensando aqui, a hora que eu ouvi o nome do Zé Rafael na brincadeira aí, eu também traria, apesar de que o Cruzeiro ficaria carente de um cara como o Matheus Pereira, porque você teria volantes muito qualificados, o Zé Rafael, o próprio Matheus Henrique, né, o Lucas Silva aí com uma provável renovação de contrato, enfim, caras que têm muita qualidade no passe, que ajudam muito na articulação de jogo, mas nenhum camisa 10 com a característica do Matheus Pereira, um cara mais pifador, um cara do último passe. Acho que tem que ser muito bem analisado, mas fato é que eu acho que a identificação das carências do elenco, o Cruzeiro está indo por um caminho certo. A lateral direita é realmente um problema gravíssimo. A gente sempre olha o copo meio cheio, né? Que bom o William tá conseguindo jogar tanto pelo histórico de lesão que ele tem, mas não pode o Cruzeiro ser tão dependente do William assim e não ter um reserva à altura. A diferença entre ele e o Gasolina era muito grande. Toda vez que a gente ouvia o William suspenso ou fora por qualquer motivo, dava aquele frio na espinha, né, mas Thiago? estamos falando de 3 jogadores, ô Panciano, que chegariam para ser titular, né? Ah, não duvido. Mike, Zé Rafael, talvez o Zé Rafael brigando no meio campo ali, que a Mas você concorrência é imagina, maior. o Wallace, Zé Rafael e Matheus Henrique, qualquer um que botar ali, ele vai dar certo. O Rony é titular no ataque. Ah, seria. E o Mike na direita. Ah, o Mike briga com o William, né? Brigar, eu acho que o William é mais jogador que o Mike, mas o Rony, cara, eu gosto muito do Rony, eu acho ele um atacante. E ele tem 29 anos ainda, não é isso? É novo. É novo ainda. E eu acho ele um jogador extremamente raçudo, sabe? Aquele que E muita corre. gente não se lembra, ele passou na base do Cruzeiro. Passou. Né? Não passou na base, ele já veio com idade estourada, mas Paysandu, muito não novo. foi? Acho que foi do Náutico. Não. Acho que foi do Náutico que ele veio na época do Mano Menezes, e aí ele não foi aproveitado. Ele não foi aproveitado ele naquele foi pro período Atlético Paranaense, foi no Japão. Isso, essa coisa toda. E aí estourou no Palmeiras. Estourou no Atlético do Paraná e o Palmeiras pegou. Eu acho o Rony um belíssimo atacante. Remo? Remo. Mas então Os o dois Cruzeiro emprestou ele pro Náutico. Os dois errados. Não, é porque o Cruzeiro emprestou ele pro Náutico. Exatamente. Ele jogou emprestado pelo Cruzeiro no Náutico. Zé Rafael e Mike. Que pode ter mais um ou dois ainda na barca. Não, mas só pelo Matheus Pereira ou vai mais alguém? Só pelo Matheus Pereira. Uai, tá bom, hein? Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que o Matheus Pereira é um dos jogadores mais valorizados do elenco do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro gastou uma grana agora pra trazê-lo. Pagou muita grana por ele, pagou uma grana muito alta por ele. Tinha uma história de Flamengo também, né? Que o Flamengo também tinha interesse no Matheus Pereira. Na verdade, esses dois times, né? O Flamengo e o Palmeiras, desde quando o Cruzeiro contratou a primeira vez, né? Por empréstimo, ali com o Ronaldo ainda no comando do clube, eles demonstravam interesse, né? Em relação a esse jogador. Então, é um atleta valorizadíssimo, líder em assistência do Cruzeiro, foi artilheiro do Cruzeiro no Brasileiro. Enfim, o Matheus Pereira termina o ano em alta no clube. Então, é normal esse tipo de sondagem. Agora, desse pacotão, eu não posso falar que vai acontecer, né? Teria que ter uma conversa e um ajuste, porque como tem muitos atletas, o ajuste ele é ainda mais difícil, entendeu? Digamos assim, não é rápido, aconteceu. Não, teria que ser um negócio muito devagar, muito bem ajustado para um atleta de nível de ponta, que é o Matheus Pereira. Mas certamente ele interessa, como todos os atletas do Cruzeiro que terminaram o ano bem, o William, Marlon, essa turma terminou o ano bem. Pansieri, Zé Ivaldo, vai ou fica? Gabriel Veron, vai ou fica? Quem pode deixar o Cruzeiro nesse fim de ano, Pansieri? Vamos lá, Zé Ivaldo recebe sondagens, como eu disse, de clubes até do exterior, né, querendo levar o jogador. A informação é essa. Agora com a permanência do Diniz, que o Diniz descartou o Zé, né? Descartou. Ele perdeu muito espaço com o Diniz. Principalmente pelo aquele estilo, né, de lançamento, bola direta. Eu lembro de um jogo lá no Fluminense com o Maracanã que ele tirou o Zé no intervalo. Nossa, eu lembro de uma bronca que ele deu no Zé Ivaldo no Mineirão.
Foi um jogo anterior. Nossa, mas ele deu uma escorraçada no Zé Ivaldo, que ele lançou 2 bolas e o homem... Dali em diante, banco, não voltou mais. Não voltou. Então, é um atleta que tem sondagens do futebol russo, tem sondagens também de outros clubes do futebol brasileiro. Vamos ver se tem alguma coisa em relação à saída. E o Gabriel Veron, eu conversei com o Fábio Melo há cerca de uma semana, que é o empresário do Gabriel Veron. Inclusive, o Fábio Melo é sempre ouvinte da Itatiaia quando está aqui em Belo Horizonte, vem aqui, ouve a gente, gosta do nosso trabalho. É uma figura bem legal de conversar sobre futebol. E ele falava sobre o Gabriel Veron, que ele também é empresário do Matheus Henrique, sempre está aqui em Belo Horizonte cuidando desses casos. Ele falou que o Gabriel Veron tem a intenção de ficar no Cruzeiro. Ele também tem um movimento interessante de ver o Veron permanecendo no Clube Celeste, só que depende do Porto, né? Depende do Porto se o Porto vai querer aceitar, por exemplo, um reempréstimo do jogador. O Gabriel Veron entende que no Cruzeiro ele resgatou o futebol, essa questão também de forma física, essa questão de confiança, de cabeça, alguns aspectos que são fundamentais para um atleta, mas hoje, vamos dizer assim, ainda está muito difícil uma permanência dele, vamos colocar. Mas pode acontecer? Pode. Se chegar a um acordo, as partes se entenderem, se ver que pode ser importante, se o Diniz também agora der o aval, né, com essa convicção e com essa confirmação do Diniz, ele dando o aval, a notícia, e aí essa possibilidade de permanência do Gabriel Veron pode aumentar. Ô, Nath Fiuza, você seguraria o Veron para mais uma temporada? E o Zé Ivaldo, que perdeu muito espaço com o Diniz, Nath? Olha, com relação ao Gabriel Veron, se fosse um novo empréstimo, eu até permaneceria com ele. É claro que tudo depende também da avaliação que será feita, dependendo dos jogadores que estão para chegar, né? Você tem aí a possibilidade do Gabigol, do Dudu, a gente falava aí do Rony, aí é preciso analisar características. Mas eu gosto do futebol do Gabriel Veron, acho até que ele tendo mais oportunidade de sequência, acho até que o Cruzeiro precisa de uns jogadores com uma característica até um pouquinho diferente, acho que precisa de jogadores com mais velocidade, jogador de mais contra-ataque, jogador de mais beira de campo, mas eu acho que o Gabriel Veron cumpre essa função também em algum momento. Eu até permaneceria com ele desde que nesse formato do empréstimo. Agora, com relação ao Zé Ivaldo, perdeu muito espaço, né, com o Diniz, acho até que não se justifica. O Vidalba parece que caminha aí para uma permanência, o que de fato me causa até um medo, porque eu acho que ele vai seguir como titular e eu não acho que deveria. Acho que o Cruzeiro tem que repensar inclusive essa defesa, acho que precisaria buscar um zagueiro de mais qualidade, mas é preciso também que o Diniz entenda isso, né, para que seja utilizado, porque também não adianta ter um zagueiro de mais qualidade e ele insistir com o Vidalba, como acontece no elenco atual, porque eu considero o Zé Ivaldo até um zagueiro melhor que o Vidalba. Enfim, é uma pena. Eu acho que o Zé Ivaldo poderia ter uma vida útil maior no Cruzeiro. Mas se é para não ser utilizado, acho que é melhor liberar e, quem sabe, tentar trazer alguém com uma característica até de jogo mais parecida com o que o Diniz gosta. Vale a pena, Simões, tentar segurar o Zé Ivaldo e o Veron? Thiago, eu acho o Zé Ivaldo um bom zagueiro, cara. Acho que assim, um zagueiro bom de choque. Claro, começou a temporada meio destemperado, né? Tendo muitas expulsões, mas eu acho até que ele se corrigiu depois com o andamento do ano. Talvez uma conversa, né? Concordo com a Nath, como zagueiro ele é muito melhor do que o Vidalba. O Vidalba não compromete, Thiago, mas eu acho muito arriscado você ter um zagueiro de 1,77 m. Eu acho, na minha maneira de ver futebol, né? As pessoas daqui a pouco vão começar, e o Gamarra, e o Carnaval. Nós estamos falando de exceção, né? Se o Cruzeiro conseguir trazer o Carnaval, conseguir trazer o Gamarra, ok, pode pôr ele na zaga até com 1,5 m. Mas o Vidalba não é nem o Gamarra, nem o Passarella, nem... Então, é essa questão. E isso, às vezes, me incomoda, assim, eu acho que é essa característica, assim, do Diniz, sabe? De que o goleiro tem que saber jogar com o pé, o zagueiro tem que saber sair jogando. Eu acho que o jogador precisa, principalmente, saber fazer o dele. E aí, são maneiras de ver futebol, né? Eu prefiro a maneira do Filipão, que fala que zagueiro tem que zagueirar. Eu prefiro o zagueiro que sabe zagueirar, né? Então, é por isso que eu gosto do Zé Ivaldo. E é por isso que o Diniz não gosta do Zé Ivaldo, porque ele não quer zagueiro zagueirando, né? Agora, eu achei interessante um jogador que foi utilizado nesse último jogo, o Thiagão, contra o Juventude, e foi pouco utilizado, né, durante a temporada, que foi o Jonathan Jesus. É um atleta que veio do Ceará, né? Foi uma aposta aí do Cruzeiro, que é muito jovem, e é um jogador que o Cruzeiro pensa nele para 2025, um pouco mais maduro,
com um pouco mais de entendimento de Série A. É um jogador que não vejo, mesmo chegando sondagens pela idade dele, né, em relação à idade, é um jogador novo, esse permanece. Agora, o Zé Ivaldo realmente, se aparecer algo interessante para o jogador e para o Cruzeiro, não fica. E o Marlon do Cruzeiro vai sair ou vai permanecer? Quem tem informação é o Pansieri. O Marlon vai ou fica, hein, Pansieri? Exatamente, essa é a pergunta de milhão, né, Thiago? Vamos colocar assim, porque o Marlon, jogador que é titular do Cruzeiro, e aí ele interessa a alguns clubes brasileiros. O Grêmio está interessado mais uma vez no Marlon, Thiagão. O Grêmio quer o jogador, o Grêmio vai, pelo jeito, fazer aí uma proposta pelo Marlon, vai buscar detalhes pelo Marlon para ter o jogador no time gaúcho. Agora, e chama atenção também que recentemente o Marlon esteve envolvido no noticiário do São Paulo. O São Paulo querendo jogador, querendo fazer uma troca com o Cruzeiro, mas essa situação não evoluiu. Lembrando que eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Já pensou em ser jogador de time grande? A Betfair, você tá nesse time e conta com toda a credibilidade na hora de apostar. Vamos continuar esperando, mas que o Marlon interessa a clubes brasileiros, interessa sim. Agora deixa eu trazer uma informação que eu fiquei devendo no primeiro tempo do Arboleda e do Luciano, do São Paulo. Foram oferecidos, Thiago. Arboleda e Luciano foram oferecidos, mas no momento estão com, colocar assim, salário alto. É uma situação que pro momento não dá. Não vai ter jogo, mas foram oferecidos ao Cruzeiro. Boa, Pansieri!